Esse texto fala sobre a fuga de Jacó. Eu gosto desse texto e é um pouco do que eu queria pensar com vocês. A fuga de Jacó. Aliás, uma pessoa que tem esse nome de Jacó, ele tá marcado para ser um fujão. É alguém que foge o tempo todo. É alguém que está tentando o tempo todo se encontrar. Ele foge de si mesmo, ele foge da família, ele foge de Deus, ele foge do seu propósito, ele foge do seu destino, da voz do chamado dele. Jacó é o nome do filho suplantador. O nome Jacó significa aquele que não tem força em si mesmo, aquele que precisa da força do outro para ser forte, aquele que passa a existência toda. A existência de Jacó é uma existência dependente, é uma existência codependente. Ele depende do outro para existir, ele depende do outro para respirar, ele depende do outro para ver a luz, ele depende do outro para a possibilidade de fazer qualquer movimento fora do seu confinamento, e ele vai passar a vida toda sendo Jacó. Eu fico pensando onde é que estava a cabeça dos pais quando deram esse nome para esse menino, pelo fato dele ser gêmeo com seu irmão, e o irmão faz todo um esforço para nascer, e ele mesmo segura no calcanhar do irmão, e só sai na aba. Eu acho que a primeira definição da música do Zeca Pagodinho, aliás, do Zeca Pagodinho não, de algum desses daí, é: na aba do meu chapéu, sai da minha aba, sai para lá. Quando eu penso em Jacó, eu penso nesse cântico. Sai da minha aba, sai para lá, sem essa de não querer viver. Sai da minha aba, vem para lá. Não aturo mais você. Na minha aba, pam, pam, na minha aba. É Jacó é esse aí que vive na aba dos outros. É do irmão Alexandre Pires. Jacó precisa da força de Esaú para nascer. E ele passa a vida toda passando os outros para trás. Ele vive a vida toda cumprindo, sendo leal ao seu destino, ao destino no contexto que está ali escrito no contexto do seu nome. É o suplantador. E ele passa a vida aprontando com todo mundo. Ele rouba do irmão o direito de primogenitura. E ele vai armando. Só que chega uma hora em que ele começa, que a conta de Jacó não fecha, ele começa a receber algumas colheitas de muitas das suas semeaduras. Esaú decide matar seu irmão, porque cansou de ser traído. Chega uma hora que as pessoas cansam de Jacó. Chega uma hora que alguns ambientes, eles cansam de uma repetição, de lesão, de roubo, de gente que está passando o outro para trás. E Esaú diz que vai matar Jacó. Assim que o pai morrer, ele vai matar Jacó. E a mãe de Jacó já estava perturbada, porque Esaú já tinha quebrado o princípio de família, do clã, arrumado uma mulher das filhas de Et, rompendo com a promessa de Abraão. E Esaú já tinha prometido que mataria o seu irmão, e Jacó decide fugir. E no verso 10, enxergar aqui, amado, está complicado. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. É só esse versículo que eu queria pensar com vocês. O irmão decide pegar um problema de família. O irmão decide matar o outro, porque estava cansado de ser roubado. E chega uma hora que Jacó precisa tomar um jeito, tomar um rumo na sua própria vida. Chega uma hora que Jacó vai decidir morrer nas mãos de Esaú, ser entregue, ser refém eterno do seu destino, ou ele vai mudar de vida, ou ele vai fazer um movimento. Curiosamente, essa cidade, Berseba, é uma cidade, significa um poço para 7 famílias. Era um lugar apertado. Berseba era o retrato da condição espiritual de Jacó. Berseba era o retrato da sua existência, um lugar apertado para ele. Eu creio que dentro de Jacó já tinha uma voz do Espírito, já tinha um selo de Deus, já tinha os conselhos de Abraão, seu avô, que estava vivo ainda na sua infância, adolescência e juventude. A promessa de Deus sobre Abraão era muito viva na experiência de Jacó, mas a realidade dele era uma realidade de confinamento existencial.
E chega uma hora que ele decide, ou eu vou ficar aqui em Berseba e vou morrer, ou eu vou procurar um novo espaço, ou eu vou romper com isso, eu vou romper com Berseba, eu vou romper com essa condição, eu vou romper com essa natureza, eu vou romper com essa tendência minha de ser Jacó a vida toda. Eu preciso de uma luz, eu preciso ir para um lugar mais espaçoso. E é isso que eu gostaria de pensar com vocês, queridos. Que muitas vezes a sensação que dá é que nós somos eternos Jacós. A sensação que dá é que nós vivemos sempre na dependência do outro. A gente desconhece o poder de Deus que opera em nós. A gente desconhece a graça de Deus, o chamado, a vocação e o propósito para a nossa própria vida. E a gente sempre acha que aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele vai fazer através de alguém. A gente fica nessa condição de ser herdeiro dos pais, de ser herdeiro de família, alguns passam a vida toda dando uma voltinha, vivendo no esquema. A gente vive numa cultura brasileira de malandragem, de esperteza. Mas chega uma hora que o chamado precisa gritar, a voz do Senhor vai gritar, nos dizendo: eu não chamei você para ser Jacó. Jacó foi um erro de percurso, foi o nome que te deram, não é o nome que eu te dei. Eu não te chamo de Jacó, eu vou te chamar de outro nome. Eu não te vejo como Jacó, eu não te vejo como um perdedor, ainda que você tenha perdido muitas vezes. Eu não te vejo como um derrotado, ainda que você tenha sofrido muitas derrotas. Eu não te vejo como um espertão, ainda que você tenha sido esperto com muita gente. Eu não te vejo como aquele que é suplantador, ainda que você tenha suplantado muito. Eu não te vejo como os homens te veem. Como os homens te veem. O meu olhar a teu respeito é diferente. Agora você vai precisar decidir se você vai querer ser Jacó a vida toda, ou se você vai romper com tudo isso e vai para um lugar espaçoso. Você vai morrer em Berseba, sem cumprir o seu propósito, sem descobrir quem é você, sem descobrir qual é a identidade que Deus tem para a tua vida, ou você vai romper com isso tudo e vai procurar o desconhecido. Eu penso no avô de Jacó, Abraão, quando Deus o chama em Ur. Abraão não era Jacó, ele era um pai de uma grande família, ele era um homem bem-sucedido, ele era herdeiro de um clã também, um homem que tinha uma vida meio que definida na Caldeia. E ele ouve a mesma voz que Jacó ouviu. A história de Abraão, do avô de Jacó, não era uma história de derrota, era uma história de alguém que estava bem socialmente. Era uma história de alguém que poderia estar ok com a vida. Ok, já consegui minhas coisas, a minha história está aqui, a minha família, eu cuido dos meus pais, eu tenho minha família, eu cuido da minha cunhada que ficou viúva, eu cuido do filho do meu irmão que faleceu, eu tenho meus relacionais familiares, a minha vida está ok. Mas no meio daquela condição confortável, o avô de Jacó também ouve um comando que diz: sai da sua terra, Abraão, e vai para um novo lugar. Então nós temos duas condições. Nós temos a condição de alguém que viveu a vida toda como fracassado e que se sente no desafio de sair daquela condição. E você encontra uma outra situação de alguém que viveu uma vida confortável, mas ele ouve um comando dizendo: eu tenho mais para você. Eu tenho um outro, eu vou te levar para um lugar. E nos dois casos você vai encontrar uma coisa muito comum na caminhada. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais, e você vai para um novo. Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. É mais ou menos isso que acontece quando Deus nos chama. Ele nos chama para o indefinível, Ele nos chama para o desconhecido. Ele nos chama da nossa condição para Praia da Costa e vai para um lugar que eu vou mostrar para você, e você vai começar a fazer uma coisa, e lá quando você estiver lá, Abraão, eu vou te mostrar o que vai acontecer, mas eu não vou te mostrar antes. Primeiro você precisa romper. Porque se nós soubéssemos do propósito final, seria óbvio, queridos, que a gente diria sim ou não. Alguns lugares para os quais eu tenho a oportunidade de andar com Deus, eu falo: que bênção. Deus poderia ter falado isso comigo antes. Que alegria poder viver as coisas maravilhosas que eu tenho vivido. Mas eu confesso para vocês que alguns lugares que Deus também me permitiu chegar, se eu soubesse antes, eu falaria para Deus: eu não vou não. Passar por isso aí eu não quero não. Deus tem algo novo para a tua vida, querido. Mas você precisa aprender que o comando precisa nos desafiar a fazer movimentos.
E o movimento, nem sempre você vai ter clareza de para onde você está indo. Deus está falando para Abraão, sai da tua terra. Essa palavra, eu vi uma definição do rabino Newton Bonder sobre essa palavra, sai da sua terra, Abraão. É uma expressão forte que ele fala que na cultura significa trai isso, rompe com isso aí. Trai essa condição. Trai esse legado que não é teu. Eu tenho algo maior para a tua vida. A gente vê na história alguns homens que tinham tudo. Eu pensei, por exemplo, Mark Zuckerberg, que ele tem tudo para dar continuidade a uma história que está acontecendo ali, da informática, da tecnologia, mas tem uma voz dentro dele que fala, você pode ser isso aí, ou você pode ser algo além disso. Existe um caminho além, existe algo muito específico a teu respeito, existe um chamado, existe uma promessa, existe algo que Deus quer falar especificamente com você. Você está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Algumas vozes você vai ouvir na sua individualidade e isso vai chocar o teu ambiente. Jacó podia ficar ali em Berseba e ficar esperando que a misericórdia do seu irmão. Talvez meu irmão tenha misericórdia de mim. Talvez ele não vá cobrar de mim todo o prejuízo que eu causei a ele. Talvez o meu destino é ser Jacó. Mas eu creio que existe algo além. Eu não nasci para ser Jacó. Eu tenho ouvido uma voz que o meu avô Abraão disse que ele ouviu em Ur dos Caldeus. E essa voz está me dizendo, sai. Rompe com isso aí, que eu vou te mostrar depois o que tem preparado para a tua vida. É um desconforto que a voz, que o comando causa. É o desconforto de você estar numa condição de confinamento, de um negócio que não rompe, uma situação que não funciona, mas você está ali por conveniência e você está ouvindo uma voz te dizendo, sai. Mas para onde que eu vou? Eu vou te mostrar. É onde? É Praia da Costa. Como é que vai ser, Senhor? Mas eu tenho filhos, eu tenho mais... Sai. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não mostra antes, amado. A maioria das vezes não mostra antes, porque Deus não é bobo. Ele diz, sai. Você tem teu salário, você tem tua família, você tem teus amigos, você tem Niterói, você tem uma gama de amigos, de condições de dar conforto, mas tem uma voz que diz, sai. E hoje a gente está aqui porque alguém ouviu o sai de Deus. Ele sai dessa condição de ser uma pessoa, uma alma vivente. O apóstolo Paulo fala que o primeiro homem foi alma vivente. O primeiro Adão foi alma vivente. E o segundo Adão, que é Jesus, foi o espírito vivificante. Você não foi chamado para ser simplesmente alma vivente. Você foi chamado para ser um espírito vivificante. Mas você precisa romper com essa condição, com esse nome que te deram, com esse destino que estabeleceram para você, dizendo, você só vai chegar até aqui, e daqui você não passa. Mas tem uma voz que está te dizendo, sai disso, rompe com isso. Tem uma voz que diz, daqui a pouco vai acabar o seu tempo, porque eu vou acabar com a tua vida. Incrível, queridos, como nós vivemos essa repetição de história, às vezes familiares, onde algumas ameaças de dentro da família, de contextos familiares, nos diz, eu vou acabar com a tua vida. Você não vai viver além disso. Você não vai ser nada além disso aí que eu estou te dando até agora. Você só vive às minhas custas. Mas Deus está falando, não é isso. Eu não te nasci, eu não te criei para ser Jacó. Te deram o nome de Jacó, mas eu te chamo de príncipe de Israel. Sai. Qual é o nome do teu caráter? Qual é o nome que te define? É o nome que os homens deram? Ou você já conseguiu ouvir Deus te chamar pelo nome que Ele te chama? Ei, querido, dá uma reagida aí, dá um grito, faz barulho, porque eu estou sentindo muita graça de Deus nesse lugar. Deus te dá um novo nome, você não é Jacó. Esaú quis definir o destino de Jacó. Quando meu pai morrer, eu acabo com a tua vida. Eu acabo com a tua raça.
Você só existe porque eu deixo. É o espírito de Jezabel, é o espírito de manipulação, que determina o que você pode ou o que você não pode ser. Até onde você pode ir ou quando você tem que parar. E diz a Bíblia que Jacó foge. Ele rompe com aquilo tudo. Mano. Imagina o Jacó saindo de madrugada, fazendo um movimento assim: mãe, estou indo. Depois, daqui a 3 dias, você diz, papai, que eu não volto mais para isso. A história do Brasil é marcada por muito disso. De impeditivos, a história da humanidade, de impeditivos familiares, de coerção de família. Porque não permite que a luz do outro brilhe. Porque são pessoas tiranas. É o espírito de Jezabel que manipula e paralisa, dizendo: você não vai. Mas tem uma voz da liberdade do espírito que diz: sai. Tem uma conveniência familiar, uma condição de conveniência, às vezes tem um luto familiar, tem uma culpa e uma obrigação de carregar um luto que chega uma hora que Deus está falando: esse luto precisa acabar. Porque Abraão passa boa parte da sua vida carregando a história do seu irmão que falece, e ele carrega um peso, e Deus, é muito cruel isso. Deus fala: sai disso tudo, rompe com isso aí. Você vai ter que decidir a romper com isso, Abraão, porque eu vou te mostrar um lugar novo, porque eu vou te levar para um outro lugar. Você não tem que ser refém, você não tem que assumir ou ficar subordinado a essa condição que te deram, porque não é isso que eu tenho para você, Abraão. Sai dessa terra. Se alguém disse assim: olha, você vai morrer porque eu sou aquele que provê na tua vida, você só está, a tua família só está de pé porque eu banco. Eu não estou falando da história de ninguém aqui não, amado. Eu estou falando da história da humanidade, que é marcada por essa coerção, por esse patrão hostil, diabólico, que diz para você: olha, você é meu funcionário, eu te pago para fazer isso. Ele não te paga para ser escravo. Mas por alguma razão a gente começa a acreditar na voz do inimigo, nos dizendo que a gente pode, que a gente vive ou morre dependendo deles. Eu descobri que eu não vou ser refém daquilo que os homens estão dizendo a meu respeito, e eu vou ouvir a voz do Senhor. Sai da sua terra, Abraão. Rompe com isso aí. Jacó fugiu. Ele vai embora. E no meio do caminho, ele vai sem certeza. Ele vai sem propósito. Ele vai para sair daquela condição, ele vai porque ele está se vendo sufocado, ele está morrendo. E ele vai embora. E no meio do caminho, ele tem um encontro com Deus. Ele vai para um projeto pessoal. Ele vai porque ele quer fugir do irmão, ele vai porque ele acha que Harã é um lugar mais espaçoso, é uma cidade de comércio, é um lugar de grandes possibilidades, de outras possibilidades. Ele não sai por uma vocação, ele sai por uma tentativa de dar certo em outro lugar, porque ele cansou de ser definido como Jacó em Berseba. E chega uma hora que Jacó mesmo cansa, a gente cansa de ser chamado de Jacó. Você não serve para nada. Você não consegue fazer nada produtivo, você não consegue romper, você já fez concursos, tantos concursos, você estudou para fazer tanta coisa, você entrou na faculdade tantas vezes e saiu, você é um fracasso, você é um caso perdido, você é um Jacó. Chega uma hora que Jacó cansa de ser Jacó, chega uma hora que Jacó cansa de ser definido e se encaixar dentro da definição dos homens. E ele tem duas opções: ou ele fica para morrer, ou ele foge. Jacó fugiu. Jacó vai embora. Ele fala: eu preciso descobrir o sentido da minha vida. O Simon falou uma coisa linda hoje e forte. Ele falou: eu prefiro morrer a viver sem propósito. Uau! Eu prefiro morrer a viver essa condição de Jacó. Jacó partiu. Berseba ficou pequeno para Jacó. Alguns lugares eles são convenientes, mas chega uma hora que a gente vai crescendo, a gente descobre que a gente é maior do que Berseba. E Berseba ficou pequeno e Jacó precisa tomar uma decisão na vida. E quando ele toma a decisão, no meio do caminho ele encontra com Deus. E no meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. E sobre aquela pedra ele ergue um altar. E naquela pedra ele dorme, ele faz de travesseiro, ele tem um sonho, Deus fala com ele. E ele já faz logo o pedido dele, porque ele é Jacó ainda.
primeira oportunidade que ele tem de estar com Deus, ele podia falar assim: não, Senhor, o que queres que eu te faça, meu Pai? Que tu que estás nos céus, tu que estás em todos os lugares, falais comigo agora. Não, Senhor, se o Senhor me abençoar, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo ali, se eu for bem sucedido, eu vou te dar um dízimo, bem, faz logo um voto, assim, sabe? Essas coisas que a gente faz quando está muito duro. Senhor, se o Senhor me abençoar, a missão está precisando comprar aquela casa. Senhor, se o Senhor for comigo, não, Deus está te dando um sonho do propósito dele, mas a gente não quer saber muito do propósito. Ele diz: Senhor, se o Senhor está comigo, tu que estás falando comigo, ó Senhor, excelentíssimo Jeová. A gente nem sabe falar com Deus, mas diante da primeira experiência, primeiro arrepio, a gente: ó, tu que estás lá e estás aqui ao mesmo tempo. No caso, se tu me abençoares na minha jornada, eis que te darei o dízimo de tudo o que eu fizer. Ele nem sabe o que está falando, amados, para falar a verdade para vocês. Cá entre nós. Ele está barganhando mais uma vez. Só que ele está barganhando com Deus. E Jacó é assim. Jacó tem capacidade de barganhar com todo mundo, inclusive com Deus. Fazendo votos que não vai cumprir, fazendo promessa que ele não cumpre. Depois Deus abençoa e a gente esquece que a gente fez um voto com Deus. E vai embora da missão, esquece, pega o dinheiro e vai para a Disney. E a gente esquece das promessas que a gente faz para Deus. Ele sai. No meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Deus fala com ele. E Jacó descobre que ele não nasceu para ser Jacó, que o destino da sua vida, você não tem como, foi o que alguém falou isso, não sei o que foi, e todo mundo repete dizendo que é original. O meu não é original não, o meu é cópia de alguém. Você não é responsável pelo teu passado, pela tua história de nascimento, mas você é responsável, você pode muito bem relacionar com o teu destino e não querer ser Jacó. Qual o teu nome? Eu te pergunto nessa noite. Como você é definido até aqui? Deus está falando: eu chamei você para ser um príncipe. Eu chamei você para ser uma princesa. Eu não te criei para ser Jacó. Eu te criei para ser menina dos meus olhos, homem segundo o meu coração. Eu vou te dar um novo nome. Eu vou mudar o teu caráter. Eu vou mudar o nome do teu caráter. Eu vou te mostrar o meu propósito. Até agora você tentou, você fez muitas tentativas para ser um pouco disso aí que te definem como Jacó. Mas a partir de hoje eu vou te mostrar o teu futuro. Eu sei, eu bem sei. Eu adoro quando Deus fala isso. Eu bem sei os pensamentos que tem a teu respeito. É Deus que está falando, amado. Desculpa aí, fala com Ele. Deus fala: eu bem sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Não importa o que dizem os homens, não importa o que nem mesmo a tua família te definiu, eu não te chamo por esse nome. Te chamaram de Jacó e você decidiu ouvir, dizer oi, mas eu não te chamo de Jacó, eu te chamo de Israel. Eu não te chamo desse nome aí, eu não te defino como te definem. Eu não te vejo com esse olhar. Eu não te vejo por fora, eu te vejo por dentro. E Jacó partiu, querido, pura intuição. E no meio do caminho, ele tem um encontro com Deus. Ele não tem um encontro com Deus e parte, não. Abraão teve um encontro com Deus e partiu. Jacó partiu e teve um encontro com Deus. Não tem uma regra. Primeiro eu preciso ter um encontro com Deus na montanha, e depois é o movimento. Às vezes você vai... Alguns resultados na sua vida serão fruto disso aí. Deus vai falar para você: vai lá e faz isso que eu estou contigo, amém, meu servo? Aleluia, Senhor. E outras vezes você vai fazer o movimento e na metade do caminho Deus vai encontrar contigo. Partiu Jacó e vai para o desconhecido, e no meio do caminho ele ouve a voz de Deus. Eu creio que nesses dias Deus vai estar falando contigo. Aliás, hoje à noite Ele já está falando com algumas pessoas, em nome de Jesus, amém, queridos? Feche teus olhos, eu quero orar.